Bom dia, graça e paz a todos vocês, tudo bem? Hoje é sexta-feira, mais um encontro aqui marcado com a palavra de Deus. Eu, você e a Bíblia. Nós estamos aqui mais uma vez às 8 horas da manhã, todos os dias de segunda a sexta, para mais esse encontro marcado com a palavra de Deus. Que Deus abençoe o teu dia. Eu espero que a tua semana esteja terminando debaixo da graça e da misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Eu espero que Deus realmente tenha te abençoado durante essa semana e que esse final de semana seja um final de semana mais que abençoado para você, tá bom? Raquel Santos, José Antônio, Mauro César Neves, todos esses aí já estão aí conectados, já estão online. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus, tá bom? Nós vamos falar hoje sobre um assunto que também um assunto muito relevante para os nossos dias, que é peregrinos, vivam pela fé. Tá bom? José Lourenço também já está online. Cirleide Andrade também já está online. A nossa irmã lá dos Estados Unidos também, seja bem-vinda, também já está aí nos assistindo também. Já estou vendo aí os joinhas de vocês. A Mônica Caetano, pastora Mônica, lá de Belém do Pará, seja bem-vinda também. Deus abençoe em nome de Jesus, tá bom? Sejam todos bem-vindos, vão entrando aí. O texto que nós vamos usar hoje como base para a nossa ministração é Hebreus capítulo 11. Então você já vai abrindo aí Hebreus capítulo 11, é o assunto que nós vamos falar hoje aqui, tá bom? A paz do Senhor a todos aí que estão saudando com a paz, sejam todos muito bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo, tá bom, queridos? Hebreus capítulo 11, o assunto é peregrinos, vivam pela fé, tá ok? Vocês estão vendo que aqui em São Paulo hoje está muito frio, tá cerca de 12 graus aqui, então hoje para sair de casa hoje só pela fé. E como nós vamos falar de fé hoje, como nós vamos falar a respeito dos heróis da fé, então essa palavra é para mim e ela é para você, tá bom? Hebreus capítulo 11, nós vamos ler a partir do versículo 8. Nós vamos ler a partir do versículo 8. Então eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia aí, tá bom? Adriana Brito também, seja bem-vinda em nome de Jesus, está aí também conectada, nos assistindo, tá bom? Deus abençoe. Fernando também acabou de entrar, a Luna também está aí também nos assistindo, sejam todos muito bem-vindos em nome do Senhor Jesus, tá bom? Vamos ler o texto? Hebreus, capítulo 11, a partir do versículo 8, que vai nos dizer assim: Pela fé, Abraão, quando convocado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que no futuro receberia como herança, embora não soubesse para onde estava sendo dirigido. Mediante a fé, peregrinou na terra prometida como se fosse terra estrangeira, habitando em tendas, assim como Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porquanto aguardavam alcançar a cidade que tem alicerces magníficos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Por meio da fé, da mesma forma, a própria Sara recebeu o poder para gerar filhos, ainda que estéril e avançada em idade, porque considerou fidedigno aquele que lhe havia feito a promessa. Sendo assim, daquele homem já sem virilidade, nasceu uma descendência tão numerosa como as estrelas do céu e incontável como os grãos de areia à beira do mar. Todos esses viveram pela fé e morreram sem ter recebido o que havia sido prometido. Contudo, viram-no de longe e à distância o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. O que se expressam dessa maneira demonstram que estão em busca de uma pátria, pois se estivessem cogitando sobre aquela de onde saíram, teriam a possibilidade de voltar. Em vez disso, aguardavam eles pela pátria excelente, ou seja, a pátria celeste. Por esse motivo,
Deus não se constrange de ser conhecido como o Deus deles, mas lhes preparou uma cidade. Amém, queridos? Glória a Deus por isso, né? Antônio Dias, pastor Antônio Dias do Nascimento, seja bem-vindo, meu amigo. Deus te abençoe, Deus abençoe o teu ministério aí, tá bom? Pastor Antônio Dias, pastor da Igreja Batista, Rios de Água Viva, lá no bairro de Engenheiro Cardoso, aqui na cidade de Itapevi. Então, Lúcia Vera também já está nos assistindo aí, seja bem-vinda, Lúcia. Deus te abençoe, tá bom? A Lúcia também é lá de Joinville, né? Santa Catarina, também está nos ouvindo aí. Que Deus abençoe a vida da Lúcia. Queridos, esse texto que nós lemos aqui de Hebreus, capítulo 11, a partir do versículo 8, ele vai na contramão do evangelho que nós estamos ouvindo e vendo nos nossos dias, tá bom? Então, só para você se situar aí, esse texto não tem nada a ver com o evangelho que nós estamos vendo sendo pregado nas nossas igrejas, nos nossos templos, nas nossas sinagogas, nas nossas reuniões. Esse evangelho ele vai na contramão de tudo aquilo que a gente está vendo aí, porque o texto diz aqui que eles eram peregrinos, esperavam por uma pátria celeste, por uma pátria que ainda estava por vir e não nessa pátria aqui, não nessa terra aqui. Então nós vamos discutir um pouquinho a respeito dessas questões e depois você tire as suas conclusões, tá bom? Eu só peço a você, eu estou falando aqui para pessoas de diversas denominações, de diversos credos religiosos, então eu gostaria que você não entendesse aqui a minha ministração como uma ofensa, como um desafio àquilo que você crê, tá bom? Cada um de nós temos o livre-arbítrio, mas eu vou falar aqui de acordo com a hermenêutica bíblica, aquilo que a Bíblia interpreta dela mesma. A própria Bíblia, ela vai interpretar a própria Bíblia, tá bom? Então, qual é o grande erro hoje nosso? É que nós pegamos um texto fora do contexto e o texto fora do contexto, ele gera pretexto. Então, as pessoas estão criando doutrinas hoje, estão criando dogmas baseados em apenas um versículo da Bíblia. Então, a hermenêutica ela vai nos ensinar que para você criar uma tese, para você criar uma doutrina, você não pode pegar um texto fora do contexto. Então, quando você for ler um versículo da Bíblia, quando você for ler um texto da Bíblia, você precisa ler todo o contexto daquele versículo para aí você criar uma tese sua. Tá certo? Então você tem que fazer algumas perguntas ao texto. Para quem foi escrito, por que foi escrito, quando foi escrito e qual era a cultura desse momento que esse texto foi escrito. Para que você não crie aí uma doutrina falsa, para que você não crie aí uma heresia. E, irmãos, eu vou falar para vocês, o que tem de heresia sendo pregada nos lugares santos, no santo do santo, nos púlpitos da igreja, dá até medo de ver a quantidade de heresias que se estão pregando no púlpito hoje das igrejas. E as pessoas estão gostando, as pessoas estão aplaudindo, as pessoas estão amando isso, infelizmente, as pessoas amam ser enganadas. As pessoas amam isso. Por quê? Porque as pessoas têm preguiça de ler a Bíblia, porque as pessoas têm preguiça de ir para a escola bíblica dominical, as pessoas têm preguiça de ir para o culto de doutrina, para o culto de ensino aí na tua igreja. As pessoas não querem mais voltar à palavra, as pessoas não querem mais ler a Bíblia. E quando as pessoas começam a ler a Bíblia, dá sono. Parece que a Bíblia tem um Morfeu nela, né? Que quando abre esse Morfeu, para quem não sabe, Morfeu na mitologia grega é o deus do sono. E parece que a Bíblia tem um Morfeu dentro dela, que quando as pessoas abrem a Bíblia para ler, as pessoas dá sono. Então, e aí as pessoas estão sendo enganadas. Heresias sendo pregada nos púlpitos da igreja e as pessoas se alimentando disso e fazendo disso a sua base de fé. Então, eu não estou aqui para te falar heresia, eu estou aqui para falar para você a palavra de Deus. E aí eu respeito a tua denominação, respeito o teu credo, respeito a tua crença, mas eu estou aqui para te falar aquilo que a palavra
de Deus interpreta ela mesma, tá bom? Então o Nilson Paniagua acabou de entrar aí também. Nilson, seja bem-vindo, nosso mestre da palavra, Nilson Paniagua aí, tá bom? Ed Souza também, o Ed Souza, amigo nosso aqui também, está aí nos ouvindo também, sejam bem-vindos. Então, para vocês que entraram agora, a Miriam Gonçalves também está assistindo, o texto que nós estamos usando como base hoje é Hebreus capítulo 11. Tá bom? Hebreus capítulo 11, você abre aí e você vai acompanhar aqui os versículos que eu vou estar falando e você vai acompanhar o nosso raciocínio aqui através da palavra de Deus. Então, Hebreus capítulo 11 vai dizer que todos esses homens daqui da Bíblia morreram na fé, sem ter obtido a promessa. Mas o texto diz que eles, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Então, todos esses personagens aqui de Hebreus capítulo 11, eles morreram na fé, sem ter recebido a promessa, vendo-as, porém, de longe e saudando-as, confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Você vai ver isso no versículo 13 do capítulo 11 de Hebreus. Queridos, é interessante como essas pessoas tinham essa convicção de que eles eram peregrinos aqui nessa terra, que essa pátria aqui não era a pátria permanente deles, era a pátria, eles eram estrangeiros, era uma pátria passageira, eles estavam em busca de uma outra pátria celestial, que Hebreus vai dizer que o próprio Deus é o construtor e o arquiteto dessa pátria celestial. Então, a convicção que eles tinham, esses heróis da fé, é que eles estavam aqui de passagem, que eles eram aqui peregrinos. Por isso, o tema do nosso debate hoje, o tema da nossa palestra hoje é peregrinos. Vivam pela fé. Você é peregrino, eu sou peregrino aqui nessa terra, porque essa pátria não é a nossa pátria permanente, nós estamos aqui de passagem. Eu não sei quanto tempo ainda me resta aqui, você não sabe quanto tempo ainda te resta aqui, porque nós estamos aqui de passagem e qualquer hora, qualquer momento, o nosso dono vai nos chamar de volta para nós irmos para a nossa pátria permanente, onde nós passaremos a eternidade na Nova Jerusalém, a cidade que foi arquitetada e construída pelo próprio Deus. Então, queridos, entenda isso, que você aqui é passageiro, você aqui é peregrino. O autor de Hebreus apresenta Abraão e sua família como peregrinos. Por quê? Apesar da fé que eles tiveram, não obtiveram a promessa de possuírem a terra de Canaã enquanto vida. Hebreus capítulo 11, do versículo 8 até o versículo 15. Então o autor aos Hebreus, ele vai apresentar Abraão e sua família como peregrinos aqui. Porque, apesar da fé que Abraão teve, apesar do testemunho de fé que Abraão obteve, eles não obtiveram a promessa de possuírem a terra de Canaã enquanto eles viviam aqui. E aí nós vamos continuar aqui no texto, porque eu sei que você já está pensando aí alguma coisa, né? Mas fique calmo aí que você vai entender no final. Então, mais adiante, no livro de Hebreus, ele mostra que isso é verdade a respeito de todos os heróis da fé mencionados no capítulo 11, do versículo 39 ao versículo 40, Hebreus capítulo 11, versículo 39 até o versículo 40, olha o que diz o texto aqui. Ora, todos esses, apesar de haverem sido provados por Deus por meio da fé, não presenciaram a concretização do que ele havia prometido. Tendo em vista que Deus havia providenciado algo ainda mais excelente para nós, a fim de que, juntamente conosco, pudessem ser eles também aperfeiçoados. Olha aqui que interessante, que Deus havia providenciado algo mais excelente para nós. Então, o autor aqui aos Hebreus, ele diz que todos os heróis da fé mencionados
capítulo, né, vão herdar algo ainda mais excelente, algo ainda mais lindo, algo ainda mais bom que Deus preparou para eles e para nós. Então o texto diz que, apesar da fé que eles tiveram em Deus, não presenciaram a concretização do que ele havia lhes prometido. Todos esses heróis da fé, eles não presenciaram, eles não desfrutaram dessa promessa que Deus havia prometido para eles, mas eles creram, eles aceitaram e eles receberam. Porque o que é a fé? É o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que você não viu. Então, vamos continuar aqui em Hebreus. No capítulo 12 de Hebreus, ele vai além, ao mostrar que isso é verdade a respeito de todo cristão. Somos peregrinos, pois temos uma corrida para correr nesse mundo. E nessa corrida precisamos olhar com fé para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2. Então, nós precisamos correr uma corrida, correr uma carreira que nos está proposta. Precisamos olhar com fé para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo, que ele disse, olha, eu vou, e se eu for, eu vou vos preparar um lugar, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Peraí, se a nossa pátria fosse aqui, se nós devêssemos viver em prol dessa pátria aqui que nós estamos vivendo, Jesus não teria dito, olha, eu vou preparar-vos lugar para que onde eu estiver, estejai vós também. Jesus teria dito, olha, eu vou melhorar isso aqui. Esse mundo aqui está ruim, esse mundo aqui está corrupto, eu vou dar uma melhorada aqui, eu vou deixar isso aqui tudo bom, para que vocês permaneçam aqui. Eu vou dar dinheiro para vocês, eu vou dar carro para vocês, eu vou dar riqueza para vocês, eu vou dar mansão para vocês, vocês vão ter tudo do bom e do melhor, porque vocês vão ficar aqui, então eu vou dar uma ajeitada na vida de vocês. Eu vou dar uma arrumada na vida de vocês, e aí vocês permanecem aqui. Porque essa é a pátria de vocês, essa é a terra que vocês vão conquistar. Jesus não falou isso. Ele disse, olha, eu vou vos preparar lugar. E quando eu for, eu voltarei para buscar vocês. Para buscar para onde? Para buscar para nós ficarmos aqui mesmo? Não. Jesus não vai vir nos buscar para a gente continuar aqui. Ele vai vir nos buscar para nos levar para essa pátria celeste, da qual Deus é o construtor e o arquiteto dessa pátria celeste. Por isso que eu e você precisamos entender que aqui nós somos peregrinos. Nós estamos aqui de passagem. Logo, logo, muito em breve, o nosso Senhor, o nosso dono, aquele que governa a nossa vida, ele vai vir nos buscar, porque o nosso tempo aqui está se acabando, o nosso tempo aqui está se findando. Querido, se a nossa pátria fosse aqui, Jesus não teria dito para nós, não junteis tesouro nesse mundo, porque a traça vai corroer, a ferrugem vai destruir, mas ele diz, ajuntais tesouro no céu, aonde a traça não corrói, aonde o ferrugem não destrói, junteis tesouro no céu. Então, todas as evidências da Bíblia vêm para nós dizer que a nossa pátria não é aqui, que nós estamos aqui de passagem. E a Bíblia diz, olha, não vos embaraceis com as coisas desse mundo. Não se embarace com as coisas desse mundo, não se apegue às coisas desse mundo, porque você não é daqui, você não vai ficar aqui. Você tem noção que os teus dias podem estar terminando? Você tem noção que hoje pode ser o teu último dia de vida? Você tem noção que hoje o teu dono pode te chamar de volta para perto dele, para a pátria que ele é o construtor e o arquiteto? Você tem noção disso? Então todas as evidências da Bíblia vêm para nos mostrar isso. Que a nossa pátria não é aqui. Que nós vamos ser chamados de volta para a nossa pátria celestial. Então, o escritor aqui ele diz isso. Então, somos peregrinos e precisamos viver pela fé. Neste mundo
nós precisamos viver pela fé para alcançar a promessa de um mundo vindouro. Hebreus capítulo 10, versículo 36 até o versículo 39 vai nos dizer isso. Que aqui nós somos peregrinos e precisamos viver pela fé para alcançar a promessa de um mundo vindouro, de uma pátria vindoura, de uma pátria celestial para a qual eu e você nós vamos habitar nela. Essa perspectiva, ela é totalmente contrária ao ensino de muitas igrejas falsas. É isso mesmo que eu falei. Muitas igrejas falsas. Esse ensino de Hebreus, ele é totalmente o contrário ao ensino de muitas igrejas falsas nos dias de hoje. Essas igrejas querem viver o céu na terra, como se a ressurreição já tivesse acontecido. Essas igrejas falsas que pregam um evangelho falso, elas estão ensinando que o céu é aqui na terra, ensinando que você tem que ser rico aqui, ensinando que você tem que ter o melhor aqui, que você tem que viver bem aqui, que você... Enfim, queridos, desculpa, perdoa-me. Ou não perdoa-me se não quiserem me perdoar, porque eu acho que não preciso nem pedir perdão. Mas o ensino de Hebreus, ele vai ao contrário do que está se pregando nos púlpitos hoje, do que está se pregando na televisão hoje, do que está se pregando no rádio hoje. Irmãos, eu recebi um vídeo que me deu um nojo. Eu até falei com a minha esposa, eu vou passar esse vídeo na igreja, que é para as pessoas verem qual é o tipo de evangelho que está sendo pregado por aí. O pastor presidente ali, em uma reunião com seus obreiros, ensinando os obreiros como manipular o povo a dar tudo que eles têm, a dar carro, a dar celular, a dar aliança, a dar relógio, a dar apartamento. Ele ensinando como que os obreiros deviam falar para que essa mensagem entrasse no psicológico das pessoas e as pessoas se sentissem motivados a darem apartamentos, a darem casa, a darem... Eu fico abismado como é que tem pessoas que ainda recebem e aceitam um evangelho nefasto como esse. Isso me deixa indignado. Eu tenho vergonha dessas pessoas dizerem que são cristãos. Por quê? Porque ensinam as pessoas que se você der 1.000, você vai ganhar 100.000. Ensinam as pessoas que se você der o apartamento, você vai ganhar 2. Se você der um carro velho, você vai ganhar um carro 0. E as pessoas na usura, as pessoas, como dizem os antigos aí, no olho gordo, as pessoas fazem isso. As pessoas dão, porque não é que dão por amor, não é que dão por amor à obra, não é que dão porque sentiu no coração de dar. Dão porque querem receber mais, dão porque querem levar vantagem, dão porque dizem que se der 1, ganha 2. É por isso que as pessoas estão dando. Aí você vai para a igreja e você é pastor, você é pastora, você é missionária, você é presbítero de uma igreja séria que ensina as pessoas que elas têm que ser dizimista e ofertante, e as pessoas não querem. As pessoas acham ruim. As pessoas preferem dar ouvido a esses nevastos do que dar ouvido à palavra de Deus. As pessoas preferem dar ouvido a essas promessas fabulosas de riquezas aqui do que dar ouvido à palavra de Deus. Você fala para a pessoa, você precisa ser fiel no teu dízimo, você precisa ser fiel na tua oferta. A pessoa acha ruim, a pessoa sai da igreja, a pessoa fica de bico. Agora, esses, perdoe-me a expressão aqui, queridos, esses canalhas do evangelho, esses malfeitores do evangelho, eles fazem curso, eles manipulam a mente das pessoas. E as pessoas, na usura de querer ter sempre mais, sempre mais, sempre mais, eles conseguem arrebanhar as pessoas. E tem muita gente saindo de igrejas sérias. Tem muita gente saindo de igrejas sérias para irem para essas igrejas falsas que pregam o evangelho que não é o evangelho de Jesus Cristo.
Tem muita gente saindo de igrejas tradicionais, igrejas com história, igreja onde tem pastores e pastoras, missionários e missionárias sérias, homens e mulheres de Deus que pregam a palavra de Deus. E essas pessoas estão indo para um mundo de fantasia religiosa, para o mundo da promessa, para o mundo de que aqui você vai ser rico, aqui você vai ser milionário. Você vai ser rico, você vai ser milionário aqui. Para quê se a tua pátria não é aqui? Para que você quer juntar tesouro aqui? Se logo, logo o teu dono vai te chamar. Aquele que é dono da tua vida, ele vai te chamar. Para que você quer juntar tesouro aqui? Eu não entendo isso, irmãos. Sinceramente, eu não entendo isso. Isso me causa revolta. Porque as pessoas estão brincando com as pessoas. As pessoas estão brincando com o evangelho. As pessoas estão brincando com o ser humano. As pessoas estão brincando com a inteligência das pessoas. E sabe por que é que você é enganado, meu irmão? Sabe por que é que você é enganado, minha irmã? Porque você não gosta disso aqui, ó. Você não gosta. Você não gosta de Bíblia. Você não gosta de ler Bíblia, você não gosta de estudar, você não gosta de se aprofundar na palavra de Deus. Você prefere acreditar na palavra dessas falsas igrejas que tem por aí, que ensinam o evangelho deturpado, que ensinam o evangelho que não é o evangelho que Jesus Cristo pregou, o evangelho que Jesus Cristo ensinou. Então, essa perspectiva de Hebreus, ela vai ao contrário dessas igrejas que ensinam que você deve viver o céu aqui na terra. Eles ensinam que devemos comer o melhor da terra. Usa Isaías capítulo 1, versículo 19. Ensinam que você deve comer o melhor da terra. Ensina que você não nasceu para ser cauda, que você nasceu para ser cabeça. Pegam versículos isolados da Bíblia e querem criar uma doutrina para manipular as pessoas. Como se a terra de Canaã, que mana leite e mel, lá em Êxodo capítulo 3, versículo 8. Eles ensinam como se essa terra de Canaã, que mana leite e mel, fosse um tipo de vida cristã. E não é um tipo de vida cristã. Êxodo capítulo 3, versículo 8, não era um exemplo de tipo de vida cristã. Entenda isso. É o texto fora do contexto, gera pretexto. Êxodo capítulo 3, versículo 8, não é isso. Não é um tipo de vida cristã. Na verdade, a Canaã é um tipo do céu. Na verdade, a Canaã é um tipo do céu, não é um tipo da terra. Vai ver lá em Gálatas capítulo 4, que você vai entender isso. Vai lá em Hebreus capítulo 12, que você vai entender isso. Vai lá em Apocalipse capítulo 21, que você vai entender isso. E a vida cristã tem o seu tipo na peregrinação do povo de Israel no deserto. 1 Coríntios capítulo 10 vai nos dizer isso, que o tipo de vida cristã, a vida cristã, ela tem o seu tipo na peregrinação do povo de Israel lá no deserto, querido. Não é na Canaã que mana leite e mel. A Canaã para nós é a nova Canaã, onde nós, eu e você, nós vamos lá sim. Mas o exemplo de vida cristã é exemplo de peregrinação. Nós somos peregrinos. Deus não nos chamou para ser ricos, milionários, trilionários, não. Deus não nos chamou para isso porque nós estamos aqui de passagem. E quando Deus nos abençoa, quando Ele nos faz crescer, quando Ele nos faz prosperar, nós precisamos entender que não é para nós, não é só para mim. Você está sendo próspero, você está sendo abençoado aí. Não é só para você. Deus te abençoou, Deus tem feito você prosperar. Sabe por quê? Porque existem pessoas ao teu redor que você precisa ajudar. Existem pessoas ao teu redor que você precisa abençoar. Deus não te deu um carro zero, meu irmão. Deus não te deu um carro do ano para você andar com ele todo limpinho e ver o teu irmão ir a pé para a igreja. Deus não te deu uma mansão, meu irmão, para você morar nela com piscina, com quadra de futebol, com todo esse luxo que você tem aí, para você olhar para o teu irmão na igreja e ele não ter nada na geladeira dele para comer, ele não ter o dinheiro do gás, ele não ter o dinheiro de pagar a conta. Deus não promoveu você na empresa para você ganhar mais porque Ele gostou dos teus lindos olhos azuis.
Todas as bênçãos que Deus nos dá nesse mundo, materiais, toda a nossa prosperidade, é porque certamente Deus quer que a gente abençoe alguém também, porque nós não vamos levar nada desse mundo, entenda isso. Nós não vamos levar nada, nós somos peregrinos aqui. Você limpa o teu carro, lava o teu carro, deixa ele limpinho, vai para a igreja, vê o teu irmão no ponto e você tem medo que ele entre no teu carro e suje o teu carro. Deixa eu te falar, o teu dono vai vir te buscar e o teu carro não vai com você. O teu carro vai ficar aqui. O teu carro vai ficar aqui. Então, queridos, assim, nesse mundo, nós não temos perfeita saúde. Porque estão ensinando por aí também que crente não fica doente. Ah, crente não fica doente. Se tiver doente, está em pecado. Mentira! Crente santificado, regenerado, lavado, redimido pelo sangue do Cordeiro, também fica doente. Estão ensinando por aí que se você ficar doente é porque você está em pecado, está em desobediência. É porque você fez o voto e não cumpriu. É porque você está sendo infiel. Conversa. Crente fiel também fica doente. Olha lá em Filipenses capítulo 2. Lê Filipenses capítulo 2, você vai entender. Que crente também fica doente. Mas então nós não teremos saúde perfeita enquanto nós estivermos aqui nesse mundo. Mas a teremos no céu. Apocalipse capítulo 21, versículo 3 em diante vai dizer isso. Que no céu sim nós não vamos ter doença. No céu sim não vai haver morte. Nesse mundo, nós não teremos muitas riquezas. Tiago, capítulo 2, vai dizer isso, que nesse mundo nós não vamos ter muitas riquezas. Mas no céu, nós seremos muito ricos, porque teremos o maior tesouro de todas as nossas vidas, o próprio Deus. Aqui nós não vamos ter muito dinheiro, mas lá no céu nós seremos muito ricos, porque nós teremos o maior de todos os tesouros, o próprio Deus. Lá em Mateus capítulo 6, vai dizer isso. Nesse mundo, nós não teremos uma santidade perfeita. Olha aí que coisa interessante. Nesse mundo, nós não teremos uma santidade perfeita. Porque nós aqui estamos sujeitos a sermos tentados, a cairmos, a nos envolvermos com situações. Então tem muita gente aí também arrotando uma santidade que não existe. Irmãos, eu sinceramente eu fico preocupado com isso. Com pessoas que arrotam santidade. Pessoas que chegam perto de você, você tem até medo de chegar perto dele ou dela, porque, nossa, é mistério puro, é fogo puro, é reteté puro. Você tem medo de conversar com essas pessoas. Porque as pessoas arrotam uma santidade como se elas não pecassem. Como se elas não errassem. Como se elas não fossem humanos. Deixa eu te falar um texto que diz que não sejais demasiadamente justo e nem demasiadamente ímpio. Queridos, nós precisamos ter o equilíbrio. Nós precisamos ter o equilíbrio. Tem pessoas arrotando uma santidade que não existe. Eu já falo logo, eu sou assim. Eu sou desse jeito. Do jeito que eu sou aqui, eu sou fora daqui. Eu sou esse, vamos dizer, esse palhaço, né? Eu sou essa pessoa, no bom sentido. Agora tem pessoas que você tem medo de chegar. Você chega perto da pessoa, a pessoa já começa, Deus, tá me revelando, mistério, cuidado. Cuidado com esse excesso de santidade, porque nesse mundo nós não teremos uma santidade perfeita. Mas no céu nós seremos completamente livres do pecado. Sabe quando é que você vai ser completamente livres do pecado? Quando você estiver no céu. 1 Coríntios capítulo 15 vai dizer isso. Que lá sim, nós vamos ser completamente livres do pecado. Nesse mundo, nós somos peregrinos, mas a posse completa das promessas está reservada para o futuro. Nós ainda andamos por fé e não pelo que vemos. Nós ainda andamos por fé. Querido, eu prefiro ser amigo. Eu prefiro ser amigo daquelas pessoas que eu sei que erram, daquelas pessoas que eu sei que têm defeitos, que têm limitações, que têm os seus espinhos na carne, que têm os seus calcanhar de Aquiles.
Eu prefiro ser amigo, ser próximo dessas pessoas, do que ser próximo de pessoas que arrotam santidade. Sinceramente. Eu prefiro andar com essas pessoas. Aquele cara, aquela pessoa, aquela mulher que chega para mim e diz, pastor, eu sou assim, eu não consigo, eu estou dependendo da graça de Deus. Eu tenho minhas falhas, porque eu também tenho as minhas. Agora, você condena o teu irmão só porque o pecado dele não é o seu. Você condena a pessoa só porque o erro dele não é o seu. E aí? Quer dizer, complacente, né? Compadecente com os meus erros e duro, rígido com os erros dos outros. Ah, mas onde já se viu? Esse irmão tem essa fraqueza, esse irmão tem essa limitação, e a tua? E a minha? Será que se as pessoas estivessem com a gente 24 horas por dia, não saberia dos nossos defeitos? Eu tenho os meus, queridos. Eu tenho os meus erros, eu tenho os meus defeitos, você tem os seus. A Bíblia não nos chamou para julgar, a Bíblia nos chamou para amar. Então, nesse mundo nós somos peregrinos. Tudo aquilo que Deus nos deu, tudo aquilo que Deus nos presenteou, nós somos administradores, nós somos mordomos, não é nosso, nada é nosso. Entenda isso. Nós estamos tendo uma série de estudos na nossa igreja sobre mordomia. O nosso mestre da palavra, o Nilson Paniagua, ele está dando um estudo maravilhoso para nós todas as quartas-feiras, às 20 horas, sobre mordomia. E a gente tem aprendido muito sobre mordomia. Que nada é nosso. Tudo é de Deus, foi Ele que nos deu. Teus dons não é teu. Tuas riquezas não é tua. Tua casa não é sua. Teu carro não é seu. Teu comércio não é seu. Tudo é de Deus, porque se hoje Ele te chamar, tudo vai ficar aqui. Então entenda isso, que você aqui é peregrino. Nós estamos em busca de uma pátria celeste. Então, para a gente finalizar aqui, eu quero te dizer, portanto, peregrinos, vivam pela fé. Portanto, peregrinos, vivam pela fé. Vocês ainda não receberam muitas das promessas de Deus. E nunca receberão alguma delas nesse mundo. Você não recebeu muitas promessas de Deus ainda. E muitas delas você não vai receber nesse mundo. Persevere com fé aqui, para que vocês possam gozar das promessas ali. Persevere com fé aqui, para que você possa desfrutar das promessas que estão sendo feitas para você e que foram feitas para você ali. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Seja fiel, meu irmão. Seja fiel. Então, para de acreditar nessas promessas fabulosas aí de riquezas, de que você vai ser milionário, de que você vai ser trilionário, que você vai desfrutar o melhor dessa terra, que, enfim, para de acreditar nessas coisas. Essas promessas são para nós, sim, mas nós somos aqui peregrinos. Tudo aquilo que Deus te der aqui não é só para você. Amém? Ser fiel até a morte. E Ele vai dar para você a coroa da vida, que é o maior tesouro, o maior bem precioso é o teu nome escrito no livro da vida. Se você tem essa certeza, parabéns, Jesus te abençoe. Se você não tem essa certeza, se você está aí me ouvindo e dizendo, pastor, eu fui enganado até agora, eu preciso voltar, eu preciso me reconciliar, eu preciso voltar. Então eu quero te convidar hoje, volte para Jesus, volte para a tua igreja. Você que saiu de uma igreja séria, você que saiu de uma igreja que tinha um pastor que pregava a palavra, você que saiu de uma igreja que tinha história, volta, meu irmão, volta, mas volte principalmente para a palavra. Volte principalmente para a palavra, porque é ela que nos ensina, é ela que nos corrige, é ela que nos orienta, é ela que nos dá certeza de que realmente nós estamos vivendo um evangelho cristocêntrico, onde Cristo
é o centro da nossa mensagem. Se você ouve mais falar de prosperidade, de cura, de libertação, de todas essas coisas, e menos de Jesus, menos da cruz, tome cuidado. Observe. Observe aí na tua igreja. O que falam mais na tua igreja? Fala mais da vinda de Jesus? De santificação? Fala mais de Jesus? Fala mais da palavra? Do que fala mais aí? Ou fala mais de cura, libertação, dinheiro, prosperidade? Começa a notar isso aí, para você ver se você está numa igreja séria ou numa igreja que prega um evangelho falso, um evangelho que Jesus não se agrada dele. Tá bom? Beijo no teu coração, que Jesus te abençoe. Eu já estou com saudades de vocês. Deixa aí os teus comentários, tá bom? Coloca aí os teus comentários, eu vou responder, tá ok? Vou orar por você. Segunda-feira, eu, você e a Bíblia. Temos um encontro marcado aqui às 8 horas da manhã. Segunda-feira eu te espero, tá bom? Beijo, amigos, pastores, missionárias, obreiros, membros, todos vocês. Beijo no coração, fiquem com Deus, ótimo final de semana. Segunda-feira, encontro marcado. Eu, você e a Bíblia, 8 horas da manhã.